O retro gaming tem cada vez mais adeptos e é já bastante popular em Portugal. Na reportagem especial de hoje, conhecemos melhor este movimento que traz para os dias de hoje a cultura de videojogos e consolas de há mais de 20 anos. O retro não é por ser antigo, é por ser mágico. Podemos interagir com um comando para alguma coisa semelhante na televisão, era para nós uma novidade muito grande. Quase como regressar à infância, porque toda a gente se lembra de viagens no carro a jogar Game Boy Color e a tentar ver sem luz. Fascina muita gente, principalmente o pessoal dos anos 70, 80, 90, que vivemos as salas de jogos. Decidi que podia começar uma coleção que tinha um objetivo, e o objetivo era homenagear o objeto que mudou a minha vida. This is as big a collection as I've ever seen. It's very impressive. It's bringing back memories from my childhood. Quem coleciona retro gaming, estou a comprar nostalgia, estou a comprar a infância de volta, o que não conseguiram ter. É a banda sonora mais reconhecida da história dos videojogos. Super Mario é um dos personagens mais populares. O primeiro jogo, em nome próprio, está a celebrar 40 anos. É hoje um dos símbolos do retro gaming, ou seja, de uma comunidade que ainda joga e coleciona videojogos e consolas considerados do passado. O título tornou-se popular no início dos anos 2000 e não tem uma definição oficial. A mais comum considera retro o que tem 20 anos ou mais ou o que já foi descontinuado. O movimento está a ganhar cada vez mais adeptos em Portugal. É nesta fábrica, situada em Silveira, Torres Vedras, que tudo começa. O corte das tábuas de madeira é um dos primeiros passos para a construção de uma arcade, primeiro com a ajuda humana. Depois, é necessário que o computador, no qual foi introduzido o desenho do molde, dê instruções à máquina, que trata do formato final. As arcades surgiram na década de 70 e fizeram sucesso em salões de jogos e em feiras populares. Hoje são objetos de eleição para quem pratica o retro gaming. As máquinas são construídas de raiz na Giga 5 Arcade. Depois de um período em que se dedicou ao restauro, há cerca de 4 anos que por aqui se percebeu que este podia ser um negócio a tempo inteiro e personalizado. Fotografias de família ou temas que sejam fãs. Fazemos essa personalização passo a passo com o cliente, vamos mostrando o projeto, é uma máquina única. Para o processo estar concluído, trata-se também da parte elétrica. Para alcançar o resultado final são precisos 4 dias. As arcades podem ter entre 2.500 e 11.000 jogos dentro. Os preços variam entre os 400 e os 1.000 euros. Tem havido muita procura, muito interesse e fica aquela saudade e o som, aquele som de cada jogo. O perfil será 30 até aos 80. Pessoas que viveram muito o Arkanoid, lembram-se, o Arkanoid, gastei tanto dinheiro com essa máquina. E depois, muita gente que também está reformada e que quer voltar a reviver. Há 8 anos, João Rodrigues decidiu criar uma loja a partir da coleção pessoal. Mas, tal como nos videojogos, o conceito teve que ultrapassar vários níveis. Começou com uma pequena loja, depois uma maior, que acabou por fechar na altura da pandemia. Em abril, juntamente com mais 2 sócios, o novo espaço da Mr. Zombie abriu em Benfica, em Lisboa. Desde a Atari até a PlayStation 5. Sendo que as consolas retro, como o Game Boy, a Mega Drive, têm sempre muito mais procura,
que até o tipo de artigos nós nunca conseguimos ter tanto em stock, porque se vende muito rápido. Somente Mega Drive, que era a loucura de Portugal nos anos 90, tem muita procura e há muita gente que quer. Não, aquilo é a consola mais cara que temos aqui. Esta loja é um dos raros locais onde se podem comprar artigos de retro gaming, como já não são produzidos ou se encontram em negócios pessoais na internet ou em sítios que vendam em segunda mão. Aqui, edições raras de consolas e versões japonesas de videojogos fazem parte do catálogo. A consola está por volta dos 200, vem com 2 comandos. O jogo é entre 450. 450. Dos 2 anos para cá, a faixa etária que era entre os 35 e os 40, ou entre os 30 e os 40, que era o nicho do meu mercado, começou a mudar e vê-se muitas crianças, mesmo de 12 anos, 14 anos, a quererem comprar um Game Boy e sabem a história do Game Boy. E nota-se que começou a haver muito mais gente interessada no retro gaming. E quem por cá passa não tem necessariamente de fazer alguma compra. O espaço inclui um local para refeições com um menu a rigor, mas em 2 pisos há mais para ver e para experimentar. Nós quisemos era dar um sítio às pessoas onde possam reviver a nostalgia, sem ter que estar a comprar e levar para casa. Temos salas com consolas dos anos 90, salas de arcadas iguais às que havia em Lisboa antigamente, como na Feira Popular. E para virem com a família, mostrar aos filhos, e os avós vêm com os netos. Aí é perfeito, queres ver? Só agora para... Mas ganhar assim não tem graça. E de geração em geração tem passado o computador de referência dos anos 80, que está homenageado em Cantanhede, numa antiga escola que se tornou no primeiro museu do mundo dedicado aos ZX Spectrum. Este não é o meu primeiro Spectrum, mas é o Spectrum mais antigo que temos no museu. O Spectrum teve várias placas, várias versões lá dentro, e há uma versão que é a versão 1. Parece que o desenho foi feito à mão. É o que tem o número de série 829, portanto, dos primeiros 1000 Spectrums que foram feitos. Criado pelo empresário e inventor Clive Sinclair, que morreu há 4 anos, foi lançado em Inglaterra em 1982. Tornou-se no primeiro computador pessoal de muitos e foi popular em todo o mundo, especialmente na Europa. O Spectrum tem muito sucesso porque é um computador barato. E é barato porquê? Porque utilizava 2 objetos que nós já tínhamos em casa, genericamente. O televisor e um gravador de cassetes. João Ramos tinha 8 anos quando teve o primeiro ZX Spectrum. Há cerca de 15 começou a fazer uma coleção, que cresceu de tal forma que acabou por ficar sem espaço em casa. Foi o pretexto necessário para, em outubro de 2020, fundar o Museu Load ZX Spectrum, um espaço que pode ser visitado por todos e que recria o ambiente dos anos 80. Nós tínhamos uma cassete, colocava-se no gravador, carregava-se uma instrução, que era o tal load aspas, aspas, o computador ficava à escuta e durante, as pessoas dizem meia hora, que não é verdade, 5, 6, 7, 10 minutos, o jogo ficava a carregar. E enquanto o jogo carregava, há um barulho que é muito característico. Mas hoje é um dia diferente, um dia importante para o museu. Hi, how are you? Welcome. É a primeira vez que o filho mais velho do criador do computador faz uma visita ao espaço e traz a família. Those days, there was loads of companies all trying to make a successful computer. And in its height, the Sinclair one was the number one. Loads of stuff I've not seen for decades, and probably quite a bit of stuff I've never seen. I've met people personally who've come up and had a chat and said, well, actually, I wouldn't have started a software business if I hadn't have had a Spectrum when I was, a teenager. And not just one or two, but a lot. E só aqui, o fundador do museu estima que existam 5.000, para além de várias versões do computador e de muitas histórias. Há jogos e, claro, também se pode jogar. What memories do you have on your father creating all this legacy? He would always sort of draw out his next ideas on a napkin in the restaurant,
And then for my birthday and things like that, I would get, I don't know, a bicycle or normal birthday presents. But at Christmas, I would get whatever the new Sinclair product was. Lançam-se neste momento ainda 200 a 300 jogos por ano para o Spectrum, que é uma plataforma que tem 40 anos. They said it wasn't humanly possible. All the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Viajamos até 1989, ano em que era lançada no Japão uma pequena consola portátil que representou uma revolução na história dos videojogos. Já não se fabrica, mas a Game Boy existe em vários modelos e já vendeu mais de 100 milhões de unidades. O Tetris era e continua a ser um dos jogos mais populares. Uma equipa com menos de 10 pessoas levou a cabo a missão de criar o primeiro jogo feito em Portugal para a Game Boy. A inspiração deu origem a Alentejo Tintos Law, um western imaginado no Alentejo do século XIX. O nosso protagonista principal, que é o Gildo, que é um nome típico de Portugal do século XIX, que é um diminutivo de Hermesgildo, e depois tentar brincar um bocado com as coisas que são típicas do Alentejo, que é os monopólios, as minas abandonadas, as cavernas, mesmo as profissões típicas. Por exemplo, uma pessoa a vender chapéus, ou então o Ardina. No meio de tudo isto, Gildo tem como objetivo acabar com o domínio do Barão Tinto, o grande vilão, sobre o tráfico ilegal de vinho tinto. Não sou da geração do Game Boy. Aliás, nem sequer, eu nunca tive um Game Boy, na verdade. O Game Boy que eu tive era do meu tio e eu fui roubá-lo à caixa dos meus avós. Estava uma caixa perdida e estava lá um Game Boy. Opá, será que funciona? E funcionava. É preto e combina bem. O preto com o vermelho é elegante. E também tivemos aqui o manualzinho que os colecionadores gostam sempre de ter o manual. Mas tem aqui a história do jogo, não é? Sim, os personagens, os controlos e o mapa. Essencial em qualquer jogo físico, porque isso faz parte da experiência, não é? Vou visitar o Barão Tinto. A receptividade ultrapassou todas as nossas expectativas. Estávamos a contar com um valor de 50 unidades, por exemplo, e nós passámos largamente isso. Temos tido procura no Japão, Groenlândia, Singapura, Suíça, Alemanha, que são pessoas que se calhar nem sequer sabem o que é o Alentejo, mas também não importa, porque é um western. Bem, vou falhar. Zelda. Esta eu consigo. Esta é Zelda. Esta é muito fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. É o Tetris. Tetris. Ui. Epá, eu já ouvi isto. Estou a reconhecer, mas não estou a ver. Já me vêm tirar a coleção. Já não me vão deixar ser colecionadora. No meu último ano de faculdade, fui atropelada quando estava a passar uma passadeira. Eu basicamente parti tudo o que havia para partir, tenho uma grande cicatriz no braço. Passei o mês de dezembro todo no hospital e o mês de dezembro é também o mês em que eu faço anos. E eu pedi se me podiam oferecer uma Nintendo 3DS, que na altura tinha acabado de sair do aniversário de Zelda. Epá, adorei. É em casa da mãe que guarda uma parte da coleção. Todos os objetos estão relacionados com a cultura do gaming, só videojogos. Estima ter entre 3.000 a 4.000. Inicialmente eu só queria colecionar os Game Boy Colors e isto foi uma altura em que dava para apanhar Game Boy Colors por 10 euros, com tampas das pilhas, 10, 15 euros. Parece impossível hoje, mas na altura dava. Rapidamente consegui ter todas as cores, depois fui comprando jogos, sempre os apanhava baratos. Quando dei por mim já estava a colecionar muitas coisas ao mesmo tempo. Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do MF Gaming. Hoje vamos relembrar aqui uma pérola, GTA. Como sabem, eu não sou grande fanático dos novos GTAs, mas estes primeiros são incríveis. Portanto, há 8 anos que Marco Fresco se dedica à criação de conteúdos na área dos videojogos.
Tem 20 mil subscritores no YouTube, mais de 26 mil no Instagram e no TikTok quase 104 mil. Estamos habituados aos analógicos, mas neste comando, por exemplo, não temos analógicos. Muito menos vibrar, não é? Isso também já apareceu mais tarde no DualShock. A paixão dos videojogos surgiu nos anos 90, e o meu pai ia comprar um computador, um 286, e trazia um jogo que era o Sokoban, que era um jogo em que nós empurrávamos uns caixotes para dentro de um elevador, e era tipo um jogo de enigmas. Aquela interação despertou aqui qualquer coisa em mim, que a partir daí foi só jogos e mais jogos e mais jogos, porque eu acho que na altura era uma das melhores fontes de diversão que nós tínhamos quando tínhamos de estar em casa. E desde então começou uma coleção que celebra a cultura dos videojogos e que soma algumas consolas raras. Esta é a Mega Jet, não é? Consola da Sega. Isto basicamente é uma Mega Drive que era usada nos voos do Japan Airlines, ou seja, uma consola difícil de arranjar exatamente por isso. Uma consola destas sem caixa, sem manual, sem nada, deve valer para aí uns 500, 600 euros. Com caixa manual pode ir para os 2.000, 3.000 euros. Prefere não contabilizar o que já tem, nem em quantidade, nem em valor. É interessado pelas memórias e pela experiência. E é isso que partilha com quem o segue. Empresas de peso na história dos videojogos. A PlayStation está em Portugal há 21 anos e a Nintendo há 16. E apesar da modernização das consolas e dos videojogos, o passado é importante. O retro gaming, no fundo, é uma celebração daquilo que é o legado das várias gerações de consolas, dos jogos e dos jogadores desta comunidade. E depois também insistimos a este fator de identificação. Por isso é que são tão importantes, por exemplo, as remasterizações de jogos que, entretanto, estavam em gerações anteriores, trazê-los para a nova geração, como, por exemplo, as edições comemorativas, como tivemos a do 30º aniversário ano passado. A Nintendo, sendo uma das companhias mais antigas da história dos videojogos, ao longo de várias gerações de consolas, foi criando aventuras, foi criando histórias, foi criando memórias que foram passando de geração em geração. O que vai acontecendo é que isso vai permitindo à Nintendo recriar um bocadinho a própria forma da companhia pensar nos videojogos. Não são, e nem foram até agora, as únicas companhias a construir a história que trouxe os videojogos até aos dias de hoje. Outras contribuíram, como, por exemplo, a Sega. No retro gaming não há apenas nostalgia, há a vontade de preservar uma parte de uma cultura que celebra uma época em que as limitações técnicas exigiam soluções criativas. Eu acho que não é toda uma moda, porque há sempre retro gaming. É nostalgia, é infância outra vez. O Spectrum vai continuar vivo mais 30, 40 anos, que é a minha geração. A partir daí, só museus é que se vão preocupar com o Spectrum. Eu tenho noção disso. São as histórias que ficam, porque é com a base daquilo que foi o passado que construímos o que são as inovações do presente. As pessoas estão sedentas de físico, das memórias, da nostalgia. Em Portugal há cada vez mais colecionadores, e nem só às vezes de videojogos, mas há até um bocadinho da cultura pop relacionada com videojogos. Eu acho que é uma tendência que vai crescer e que provavelmente não vai parar. Hoje em dia, nós estamos muito mais habituados a ver a coisa mais real do mundo, mas na altura, aquilo era a coisa mais real do mundo.